graça de Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Eu encontro uma pessoa bonita do seu lado e tem um sorriso dela. Ficou difícil aí? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, né? Mas não é para mim não. O que não falta aqui são pessoas bonitas, né? Eu quero aqui cumprimentar e agradecer desde já o convite que me foi feito. Algumas pessoas que são responsáveis por este lindo movimento dessa noite. Quero cumprimentar aqui o pastor Jorge, essa figura simpática. Eu não sabia, eu havia esquecido que o senhor cantava, né? Mas o senhor não só canta, o senhor canta e encanta. Né? O senhor Deus te abençoe e te concede sempre assim. Muito obrigado pela confiança. Também cumprimentar aqui o pastor Messias. Messias é o filho, né? Aquele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo já está aqui. Né? Messias, Deus te abençoe. Né? Eu só tenho uma coisa triste com o Messias. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Ele colocou aquela camisa só para me afrontar, né? Ele foi uma camisa cor-de-rosa. Né? Brincadeira, viu, Messias? Quero cumprimentar aqui também o pastor Henrique Rian, esse grande amigo, que trabalha com Gideões Missionários da Última Hora, a maior instituição missionária do Brasil, a quem eu me orgulho de fazer parte da família. Leve meu abraço ao pastor Cezinha, ao pastor Reuel, que são os ícones da obra missionária pentecostal do nosso país. Cumprimentar aqui também, deixa eu ver quem faltou, o Albert, esse meu amigo, aquele paletó que ele está usando, ele botou ele hoje a propósito. Nós compramos um igual. Eu, ele e o pastor Reuel. Ele achou que ele ia vir com o paletó, né? Deus me livrou. Né? Parecendo um Chico Bento com esse paletó, né? Deus te abençoe. Quero cumprimentar aqui também o Dr. Bauer, que é o chefe do meu gabinete. Dr. Bauer, chega aqui, deixa eu apresentar vocês com honras. Dr. Bauer, ele é chefe do meu gabinete, é o meu mentor político, ele é advogado, delegado, e ele colocou na cabeça que é a cara do Sean Connery. Deve ser, depois que sofreu um acidente, que sobrou do Sean Connery, foi isso aqui. Dr. Bauer, obrigado, e Deus te abençoe muito. Sucesso. Veio de São Paulo para estar conosco. Cumprimentar aqui também o pastor Dionis Santos, que ali está, os bispos, os apóstolos que aqui estão, o pastor Amadeus, que é um grande amigo, Amadeus, de longa data, e eu queria agradecer aqui hoje pela vida do Vaguinho. Vaguinho é um grande amigo, eu sou mais que amigo dele, eu sou fã dele. Nessa caminhada com Deus, eu vi muitas pessoas saindo do meio artístico, virem para o nosso meio, e depois voltaram para o mundo. O Vaguinho é uma das poucas pessoas que permaneceram. Carregar a cruz não é fácil. Deus te abençoe muito. A igreja está feliz porque nós temos um Vaguinho conosco. Então diga assim, Vaguinho, os seus sonhos são os nossos sonhos. E em breve nós vamos te honrar. Olha para mim agora. Isso é uma palavra profética. A cidade de Nova Iguaçu nunca mais será a mesma. O Senhor Deus falou no meu coração que haverá um avivamento nesta noite. E eu chamei o Vaguinho para estar conosco, porque Deus vai usar muito a vida dele para abençoar a sua vida ainda. Eu não posso revelar o mistério agora, mas os crentes são inteligentes. Diga para o seu irmão, não esqueça dessa noite. Porque um dia nós vamos honrar o Vaguinho, porque ele veio honrar Jesus conosco aqui. Uma salva de palmas pela vida desse meu irmão. Deixa eu ver, Vaguinho. Eu vou pedir licença ao pessoal que está filmando. Eu preciso organizar aqui para ficar da melhor maneira possível. Tem dois homens fortes aqui. Dois homens, um filho. Preciso que leve o público um pouquinho mais para frente, por favor. Isso. Eu sei que vai desconfigurar a filmagem, mas o pessoal que filma é mais esperto do que eu. Eu preciso que vire a caixa de som um pouquinho para a direita para mim. Essa aqui também, ok? Consegue virar um pouquinho para mim aqui, vai? Essas torres, elas foram feitas para dar retorno, mas vocês estão tudo na frente da torre. Por isso o som chega aqui. Inclusive vocês estão filmando. Vou pedir para vocês trazerem a câmera para a esquerda e para a direita, para livrar a caixa, porque eu preciso pregar com muita vontade. Muito obrigado. Vão ganhar um beijo depois, vocês dois. E o sonoplasta, preciso que você abra para mim os PAs, tá bom? Você é casado, sonoplasta?
Você é casado? Ô Deus de milagre! Se você casou, qualquer um casa aqui. É brincadeira, ele parece ator da Rede Globo, né? Eu preciso muito da sua ajuda, tá? A minha voz é muito afônica e eu vou pregar até às 3 da manhã aqui hoje. Eu preciso que você me ajude. Se você puder me dar um pouquinho mais de ajuda, eu acho que a caixa está muito perto, vai começar a dar microfonia. Se você puder chegar a caixa um pouquinho mais para trás, era para o Robson fazer isso, né? O menino trabalha comigo, mas eu acho que ele não se apercebeu. Isso, eu só preciso ajeitar aqui o som. Isso, muito obrigado. Vai, agora o som abriu, vai ganhar um beijo depois, viu? Quem trouxe Bíblia nessa noite? Levante a sua Bíblia para eu ver. Isso, deixa eu te dar um conselho, não troque a Bíblia pelo celular. Você pode ter a Bíblia no celular, pode ter a versão eletrônica, mas a Bíblia não é só um livro, ela é um símbolo. A Bíblia é uma identidade. Não tenha vergonha de carregar a Bíblia na sua mão. Não tenha vergonha de colocar ela debaixo do braço. O Senhor Jesus disse que aquele que se envergonha dele, que um dia ele se envergonhará de você também, diante do seu Pai que está nos céus. Abra a Bíblia comigo agora, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 4. João, capítulo de número 4, o versículo de número 13. Deus está aqui. João, capítulo de número 4, versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Quem não a encontrou, peça socorro. Socorre a pessoa. João, capítulo de número 4, versículo de número 13, está escrito assim: E afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte, que vai jorrar para a vida eterna. Capítulo 7 do mesmo livro, vire 2 ou 3 páginas, João capítulo 7, versículo de número 38 e 39. Melhor, versículo 37, 38 e 39. Está escrito assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O povo que da glória já chegou aqui. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dela com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Vamos lá. Senhor Deus de Israel, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo vento. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, Senhor, cerque este lugar com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Nova Iguaçu. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparmar essas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus. Toma ele em suas mãos agora. 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 Agora, meu Senhor. Faz o céu trovejar sobre nós. Em nome de Jesus é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem estão no seu assento aplaudindo a Jesus.
Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, pessoas que estão presentes e aquelas que vão nos assistir depois através dos DVDs, dos VHS. O VHS não existe mais, né? Dos DVDs ou dos CDs. O Senhor Jesus te trouxe aqui hoje para um encontro particular. A visão de Deus acerca de um culto é diferente da visão dos homens. Na nossa visão, o culto ele é congregacional, ou seja, ele é composto de centenas, dezenas, às vezes milhares de pessoas. Mas Deus, quando veio para essa reunião nesta noite, com o seu poder que é único, Ele conseguiu separar pessoa por pessoa. E como Ele é um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, é como se estivesse somente Ele e você dentro de uma sala. Ele está sentado no trono te olhando e Ele está ouvindo você. Ele está esperando você tocá-lo. Ele está diante de você que está sentado, Ele está diante de você que está de pé. O culto para Deus é particular e é pessoal. Erramos quando saímos de casa na seguinte intenção: vou à igreja e vou ver o que Deus vai me dar hoje. Erramos quando dizemos a Deus assim: Senhor, dai-nos um culto alegre, porque o culto não é para homem, o culto é para Deus. Deus espera o contrário. Ao invés de Deus esperar que você peça a Ele um culto, Deus está esperando você dizer: vou eu te dar um culto nesta noite, vou eu tocar o seu coração nesta noite. Por isso, antes de pregar, eu sempre posso te avisar: você que está mascando chiclete, engula ele agora. Não vou pedir para você jogar no chão, porque corre o risco de sujar o ambiente, nem para você colocar na cadeira, porque essa cadeira foi consagrada a Deus nesta noite. Aprenda: nunca venha para o culto com chiclete na boca. Outra coisa, desligue nesse momento o seu Facebook, as suas mídias sociais. Não é hora de selfie mais, não é hora de ficar batendo papo. É hora da sua alma tocar o trono de Deus. Mais uma coisa, eu peço a todos que evitem andar nesse momento, principalmente aqui na frente e principalmente aqui nessa tribuna. Evite andar. Nesse momento vamos tocar Deus e Deus vai falar conosco. E aqueles que estão prontos para uma linda viagem, dê um grito de glória a Deus nessa hora. Já vou avisando, é uma viagem só de ida. Por isso, quem tem outros compromissos, é melhor se levantar agora e ir para casa, porque pelo horário dá tempo de assistir o Corujão ainda. Porque se ficar comigo, Coruja você não vê essa noite, mas você corre o risco de ver a pontinha do Espírito Santo descer sobre nós e esse lugar ser transformado numa nova noite de Pentecostes. Sou pentecostal, por isso não me escandalizo com coreografias pentecostais. Pelo contrário, quer me matar do coração? É eu ficar pregando e você ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Isso aqui não é uma missa, com todo respeito às missas. Isso aqui é um culto de adoração a um Deus que morreu, mas que ressuscitou e está entre nós esta noite e quer receber a nossa adoração. Os pentecostais já estão ajeitados, já se sentaram, agora me empreste o seu coração. Abrir a Bíblia Sagrada nos Evangelhos é uma doçura. Os Evangelhos nada mais são do que retratos do nosso Cristo. Eu não sei se algum dia você se perguntou por que na sua Bíblia tem 4 Evangelhos. Por que não 5? Por que não 6? Por que não apenas 3? Por que exatamente o número 4? Isso aqui vale um ensinamento e um apontamento para aqueles que gostam de pregar. O número 4, na visão da Bíblia Sagrada, não é um número comum, é um número profético. É o número da plenitude da existência da terra. A Bíblia fala dos 4 cantos da terra. E embora a terra seja redonda, e tudo que é redondo não tem canto, a Bíblia Sagrada diz que existem 4 cantos. E os homens chamam esses cantos de pontos cardeais, sendo eles norte, sul, leste e oeste. O número 4 continua sendo profético quando a Bíblia Sagrada diz que existem estações do ano na existência do mundo. São 4 estações do ano. A Bíblia Sagrada é um livro que explana o pensamento e a visão de Deus. O número 4 dos Evangelhos fala da plenitude da existência do homem. Se eu pergunto se essa tribuna não fosse moderna, as tribunas modernas são transparentes, as tribunas antigas eram feitas de madeira. Se essa tribuna fosse de madeira e eu perguntasse aos que estão à minha frente, para que desenhassem, pedisse para que desenhassem a tribuna, o máximo que os que estão na minha frente poderiam fazer é desenhar esta lateral da tribuna, porque os seus olhos não enxergariam o que está de cá, nem o que está à esquerda, nem o que está à direita. Para desenhar este lado esquerdo, eu dependeria exatamente dos irmãos que
estão à minha esquerda. Para desenhar o lado direito com perfeição, eu dependeria dos que estão à minha direita. Bem como para desenhar aqui atrás, eu dependeria desses que estão aqui. Um fotógrafo só consegue um ângulo perfeito ou trazer uma visão plena de uma imagem quando essa imagem é dividida em quatro, talvez uma visão holográfica, porque aí nós temos a plenitude dela. Os evangelistas da Bíblia Sagrada, os quatro que escreveram, é como se estivessem nas suas mãos, cada um deles com uma máquina fotográfica, e todos eles retratassem Jesus para nós. Cada um tirou uma foto de Jesus em uma posição em um tirou a foto de Jesus de frente, o outro tirou a foto de Jesus de trás, o outro do lado esquerdo e o outro do lado direito. Por isso que os evangelhos não se confundem, mas se completam. Por exemplo, Mateus desenhou para nós um Cristo que é rei. Por isso seu evangelho é o mais perfeito. Por isso o evangelho de Mateus tem para nós a revelação da genealogia de Cristo. Esse que gerou a esse, que gerou a esse. E é ele o único que fala das 14 gerações pelas quais Jesus passou para chegar até nós, de Abraão até os dias em que veio à terra. Mas quando entramos, por exemplo, no evangelho de Lucas, nós nos perdemos no conhecimento de Lucas, porque ele fala tanto de um Cristo homem. Você vai ver ele falando do Filho do homem. É ele que mostra para nós Jesus cansado na polpa do barco, porque o homem cansa. É ele que mostra para nós Jesus tendo sede. Ou seja, Lucas, que era médico, um grego que havia estudado no Egito e aprendido a arte de Hipócrates, que é o pai da medicina, como ele era médico, ele tentou desenhar para nós um Cristo humano, porque ele conhecia as faculdades do corpo do homem, diferente do Evangelho de Marcos. Quem já leu o Evangelho de Marcos deve ter percebido que ele é muito simples. É um evangelho desprovido de beleza. O Evangelho de Marcos não começa com genealogia, já começa na história do Salvador e termina de maneira abrupta, ou seja, rompante. O Evangelho de Marcos é desprovido de beleza literária. Ele não tem poesias. E se você me perguntasse por que, faltaria tempo para lhe dizer que o Evangelho de Marcos, embora tenha sido escrito pelo escriba João Marcos, ele foi ditado pela boca do apóstolo Pedro quando estava em Roma e faltavam 30 dias para ele ser morto. Só entendendo isso é que você vai perceber por que o Evangelho de Marcos é tão simples. Porque simples foi aquele que ditou esse Evangelho. Pedro era pescador, não era um erudito, não era formado na escola do doutor Gamaliel. Por isso ele escreveu o Evangelho para nós de maneira simples. Era o velho Pedro sentado atrás das grades, olhando para Marcos e dizendo: eu me lembro dele, eu me lembro de quando caminhei com ele, eu me lembro de estar ao lado dele. Existe um versículo no Evangelho de Marcos que só existe nele. No capítulo 16 desse livro, você vai ler lá pelo verso 7, se não me falha a memória, quando Jesus ressuscita, quando ele aparece às pessoas que estavam ali na tumba, as mulheres entram na casa dos discípulos gritando: ele não está mais morto, ele está vivo, ele ressuscitou. Os discípulos que estão ali estão fazendo festa, mas tem um discípulo sentado num canto, acabrunhado, em depressão, choroso. O nome dele é Pedro. Por que Pedro estava triste, pastor? Porque Pedro negou Jesus na noite em que Jesus foi traído. Ele negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura. Ele negou Jesus antes que o galo cantasse. Por 3 vezes ele abandonou o meu Salvador. E isso pesou sobre a sua consciência. Mas quando lemos o Evangelho de Marcos, vocês vão ver as mulheres entrarem naquela casa e dizerem assim: os anjos apareceram a nós e deram um recado. E o recado foi esse: ide, avisai aos discípulos e a Pedro. Só entende quem é espiritual, por isso eu vou repetir: ide, avisai aos discípulos e a Pedro em particular, que eu vou me encontrar com ele ali na frente. É a maneira de Jesus dizer: não importa o que você fez, Pedro, você mora no meu coração. A nossa história não terminou. Eu sou Deus que faço a glória da segunda casa ser maior do que a glória da primeira. E por que só está nesse Evangelho? Porque só Pedro se lembrou disso, porque só fazia sentido para ele. O Evangelho de João tem uma fotografia diferente. Pergunte por quê. É difícil entender. João fala numa linguagem tão alta, numa linguagem tão divina, que a mente humana mal consegue entender o que ele está falando. Mas como pode um homem escrever com tanta propriedade divina se ele era só um pescador? João e Pedro eram sócios de uma embarcação pequena e pescavam. Eram homens do povo, eram homens que não tinham cultura, eram homens que não eram eruditos. Mas quando você começa a ler o Evangelho de João, arrepia ou não arrepia? Vou te fazer lembrar como ele começa o seu Evangelho. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus,
E tudo que foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí ele traz uma revelação que é para arrancar tatu da toca e sabiá do corpo. Ele diz: ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam. Aí ele aponta o dedo para mim e para você e diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A minha barba se arrepia. Como é que João escreveu isso? Pergunte para mim qual a sua teoria, pastor. Só falo se todo mundo perguntar. A minha teoria só para crente sensível. João foi o único que conseguiu tocar Jesus diferente de todos. João conseguiu colocar a cabeça no peito do Cristo. Jesus sentava para comer peixe e lá ia João, que não gostava só de ficar sentado do lado dele, gostava de colocar a cabeça no ombro dele. E um dia essa cabeça desceu do ombro para o peito e João colocou a cabeça dele no coração de Jesus. O batimento do coração de Jesus, o pulsar do coração de Jesus entrou na alma de João e se transformou em palavras. E o coração dele dizia para João: eu não sou normal, eu sou o verbo, eu sou a palavra, eu criei, eu fiz, eu posso, eu sou maior. A intimidade de João com Jesus foi tão grande que um dia os discípulos ficaram com dor de cotovelo. E olha o que Jesus disse: que importa a todos vocês que ele viva, até que me veja voltar aqui nessa terra, no meu reino e na minha glória. Muitos não entendem isso. Você sabia que de todos os discípulos de Jesus, só João não morreu martirizado? Todos sofreram violentamente. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. João Marcos, esse que escreveu este lindo evangelho, foi arrastado pelas ruas de Alexandria, amarrado em um cavalo até morrer esfolado. Tiago morreu ao fio da espada. E não tenho tempo para falar sobre a morte de todos os outros. O velho João, digo velho porque foi o único que envelheceu. Tinha ele 90 anos e pastoreava a linda igreja de Éfeso, quando o imperador do seu tempo prendeu ele e levou ele para dentro do seu calabouço e disse: ou nego o seu Cristo ou eu te mato. A história diz que o velho João se levantou ao invés de ficar triste e disse: faça isso logo, porque a morte não é minha inimiga, a morte é minha amiga, ela me levará à presença do meu amigo que me tem sofrido. O imperador fez um tacho de azeite fervendo para matar João. Diz a história que jogaram João dentro do tacho de azeite fervendo, e ao invés de ouvirem ele gritar de dores, quando subiu a fumaça, porque toda vez que um objeto frio encontra um objeto quente, sai rompando numa fumaça. A senhora já fritou carne, a senhora já fritou peixe? Quando pega aquele pedaço de carne e peixe frio e joga na panela que está quente, não sobra uma fumaça branca. Quando o corpo do velho João caiu no tacho de azeite fervendo, subiu a fumaça e todo mundo ficou de pé para ver o velho João gritar. Ele não gritou. Antes da fumaça se dissipar, todo mundo esperava ver um pedaço de carne derretido dentro do tacho. Mas quando a fumaça se dissipou, está João dentro do tacho de azeite fervendo. A pequena hidratação de pele da história moderna. O velho João está passando azeite no corpo. E o imperador, diz a história, que perguntou para ele: por que o azeite que está fervendo não te queima? Diz a história que João gritou: é que o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o azeite que está dentro de mim. João não podia morrer. Jesus profetizou sobre ele: você só vai embora depois que você me ver na minha glória. Jogaram João na ilha de Patmos. Fazia 60 anos que João não via Jesus. Quantos anos? Não ouvi? A última vez que João viu Jesus face a face foi em Atos capítulo 1, e João tinha 30 anos de idade. Depois disso, João vai ver Jesus com 90 anos de idade. Fazia 60 anos que ele não viu o amigo dele. Por que é que você acha que quando ele está na ilha de Patmos, ele cai de joelhos aos gritos e ele ouve uma voz por detrás dele? E ao invés de ele virar e escrever para nós: eu virei e vi Jesus, não seria mais simples? Não, ele olha e desenha Jesus. Ele faz o quê? Não ouvi? Pergunte a mim por quê? Porque a última vez que ele viu Jesus, Jesus estava em carne e osso. Ele viu o furo da mão dele. Ele viu Jesus de cabelo castanho. Ele viu Jesus flutuar no céu em carne e osso. Jesus foi ao céu em carne e osso. 60 anos depois, quando ele vira, Jesus não está de carne e osso. E ele começa a dizer: virei e vi. E os seus cabelos eram brancos como a lã branca.
seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés reluziam como latão que saía da fornalha, o seu corpo era coberto com um linho fino, e um cinturão de ouro traçava o meio do seu peito, e da sua boca uma espada aguda de 2 fios gritava: João, sobe para cá! Depois do Apocalipse é que João vai embora, porque João viu Jesus na sua glória. Aponte o dedo do seu irmão e diga: tudo que ele fala se cumpre. Alguém tem promessa aqui? Então dá um grito para acordar. O evangelho que escolhi para a nossa leitura hoje é o evangelho dos encontros divinos, escrito também por João. A história que eu passo a contar tem a narrativa de João, então eu tenho certeza de que João estava assistindo aquela cena em loco. Jesus está vindo por aquela terra poeirenta da Palestina e quente. Ele havia estado no dia anterior em uma grande cruzada, e os cegos viram, os surdos ouviram e os mudos falaram, os paralíticos andaram. E os 12 discípulos que estão agora com ele vêm andando à frente, porque como mestre ele veio um passo atrás, com as mãos nas costas, meditando. Os 12 discípulos vêm se acotovelando e dizendo um para o outro: vocês viram milagres ontem? E o outro deve ter dito: eu não vi, porque eu estava lá cuidando da porta, eu sou diácono dos carros. O outro: não, eu sou presbítero, eu estava lá na porta, eu vi o milagre. Um gritou: eu vi um cego ver. O outro disse: não, eu vi 2. Por isso que a Bíblia Sagrada tem isso. O evangelista diz que Jesus curou um cego, o outro falou que ele viu 2. Por quê? Porque eles não estavam todos juntos, cada um ficava num ponto da cruzada. E eles contando as histórias, até que naquela estrada poeirenta eles chegam num espaço geográfico que tinha uma placa, e a placa indicava à esquerda: cidade de Sicar, em Samaria. Qual o nome do local? Não ouvi? Quando os discípulos viram aquela placa, eu imagino a cena: os 12 cuspiram no chão, olharam um para o outro, e ao invés de entrar na cidade, pegaram o caminho da direita. Havia 2 estradas. A estrada pela qual Jesus vinha, ela bifurcava em 2. A esquerda entrava em Sicar, ia para a terra de Samaria. A estrada da direita dava uma volta por trás da cidade de Samaria e saía lá na outra vicinal na frente. Quando os discípulos veem aquilo, eles têm o seguinte conhecimento: se entrarmos em Sicar, vamos economizar 1h30. Se atravessarmos a cidade por aqui, vai demorar 1h30. Mas nós não corremos o risco de pisar na terra maldita. Quem conhece a história sabe que judeus e samaritanos... O pastor Edinaldo está ali? O grande. Bom ter o senhor aqui. Pastor Edinaldo, os discípulos de Jesus, que eram judeus, sabiam que os samaritanos e os judeus não comungavam. Havia uma guerra entre eles. Eu queria falar sobre essa guerra aqui. Essa guerra permanece até hoje. Vejam só, eram irmãos de sangue, filhos de Abraão. Mas um dia numa festa, creio que na festa de Pentecostes, estavam reunidos o líder dos samaritanos e o líder dos judeus. E eles começaram a exaltar o grande Jeová. E cada vez que exaltavam, cantavam e batiam pandeiros. Até que um disse: o grande Deus de Israel tem que ser adorado, pastor Daniel, meu Cicerone. Deus tem que ser adorado no alto da montanha. O judeu, ao invés de dar glória a Deus, bateu na mesa e disse: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém. O outro disse: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi aqui que ele falou com Moisés. E o outro disse: não, Deus tem que ser adorado aqui em Jerusalém, porque é a cidade de Davi. O outro disse: não, Deus tem que ser adorado aqui no alto da montanha, porque aqui vieram os 10 mandamentos. O outro disse: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque é uma promessa que Jerusalém nunca vai acabar. Por causa dessa briga teológica, eles romperam a amizade, nunca mais conversaram. Passaram centenas de anos sem conversar, e a situação foi tão grave que eles criaram roupas para separar os 2 povos. Como eram irmãos de sangue, as mulheres judias eram parecidas com as mulheres samaritanas, os homens judeus eram parecidos com os homens samaritanos. Sabe o que fizeram? Inventaram roupas diferentes. Cada grupo usava uma roupa. Criaram símbolos para separar um ao outro. Mas todos eram filhos de Abraão, mas não queriam que ninguém sequer cumprimentasse no meio da rua. Ah, se eu pudesse voltar naquele dia, com o conhecimento que eu tenho agora, eu acabaria com aquela briga na hora. Eu pegaria na mão do judeu, eu pegaria na mão do samaritano e ia falar assim para eles: não importa onde você adora, não importa se é na montanha, não importa se é em Jerusalém, o que importa é que todos adorem a Deus em espírito e em verdade.
Eu moro na cidade de Orlândia, lá onde Judas perdeu a porta, com uns 5 coqueiros para frente de Bagdá. E a nossa cidade pequena tem igrejas pequenas. E cidades pequenas com igrejas pequenas é uma grande bênção. Elas vivem em pé de guerra. 2 irmãs se encontraram num ponto de ônibus. Elas não sabiam que eram crentes, porque não se conheciam. Mas quando uma sentou perto da outra, deu aquele comichão no coração. Porque o crente assim, ele tem um dispositivo dentro dele. Paulo diz que o mesmo Espírito que está em mim testifica com o Espírito que está em você, que ambos somos filhos do Deus vivo. As duas começaram a ter aquele comichão, até que uma teve coragem e disse: a senhora é crente? E a outra se abriu, graças a Deus. E foi aquele sorriso, né? Crente, quando se encontra uma bênção, deram 3 beijinhos, porque as mulheres fazem isso, deram aquele abraço apertado, estava indo tudo muito bem. Até que uma disse: então, a paz do Senhor. A outra disse: Shalom. Jeová. Começou a miséria. O que aconteceu? Uma disse: a paz do Senhor, outra disse: não, Shalom. Por causa disso, do Shalom e da paz do Senhor, elas romperam a amizade. Sentaram cada uma para um lado. Uma não aguentou e disse assim: com todo respeito, eu vejo que a senhora com essa mensagem, com esse brinco na orelha, a senhora é daquela igreja ali, né? A irmã disse: agora eu estou sabendo que a sua igreja tem revelação mesmo. Por quê? A senhora sabe de que igreja é a minha? Disse: eu não sabia até agora, já descobri. Por quê? É que pelo tamanho da sua saia, pelo tamanho do seu cabelo e o tamanho da sua língua, a senhora é daquela outra ali, não é? A pergunta que eu faço é: precisava de tudo isso? Porventura existe no céu a igreja A, igreja B, igreja C? Porventura no céu existem placas de igreja? O sangue de Jesus que me salvou é o mesmo que te salvou. Iremos para o céu. É claro que devemos nos respeitar. Devemos respeitar a revelação que Deus dá a cada um. Mas não podemos viver em pé de guerra e inimizade, porque quem vive em pé de guerra por causa dessas transições acabam perdendo a oportunidade de ver milagres. E eu vou provar isso. Quando os discípulos viram a placa de Samaria, eles pensaram, vieram pelo caminho da direita. E eu imagino eles murmurando, dizendo: aí é a terra dos malditos, aí é a terra dos adoradores da montanha. Estavam rindo, debochando, até que um deles resolveu perguntar para Jesus: Jesus, o que é que o senhor acha? Quando olharam para trás, cadê Jesus? Perderam Jesus de vista. Correram até aquela bifurcação, porque disseram: só tem 2 caminhos, ou ele foi para o céu, ou ele entrou ali. Alguém deve ter dito: não, ele é judeu igual nós, ele não vai entrar na terra maldita. Para surpresa deles, quando eles chegaram na bifurcação, Jesus estava tranquilo, entrando em Samaria. Ai, levante a mão direita, faz um carinho nas costas do seu irmão, que vai doer um pouquinho. Os discípulos tinham 2 escolhas, pergunte quais. Ou esquecer as tradições e andar atrás de Jesus, ou dar a volta aqui por trás, andar 1h30 a mais, iam chegar lá na frente e iam perder Jesus de vista. A escolha é nossa. O que é que você quer nessa noite? Quer se aproximar de Jesus? Vai continuar me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, essa queijo de concreto? Vai participar do culto inteiro com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia do enchente? Ou você vai se destravar e erguer essas 2 mãos para o céu e falar: eu quero a Deus? Ou você perde Jesus de vista, ou você esquece algumas coisas que você aprendeu e vai atrás dele. Pergunte por quê? Quem vai com Jesus onde nunca foi, corre o risco de ver aquilo que nunca viu. Vou falar de novo. Quem vai com Jesus onde nunca foi, pode trazer consigo experiências que você nunca sonhou em ter. Se eu conheço os discípulos, Vaguinho, a cada 6 passos que eles davam na terra maldita, pastor Sérgio, eles paravam, levantavam o pé e batiam para tirar a poeira da terra, porque a terra era maldita. Até que aceleraram e chegaram perto de Jesus, parou o sorriso, parou a alegria. Você pode agora parar de olhar para os discípulos e tentar ver Jesus. Se eu conheço o meu Jesus, Jesus estava continuando andando de mãos para trás, mas o rosto dele devia ter um sorriso contido. Ele queria dar uma gargalhada. Pergunte por que eu acho isso. Só falo se todo mundo perguntar. Só se todo mundo perguntar fazendo biquinho. Ah, eu amo o Nova Iguaçu. Porque ele não era só homem, ele também era Deus. Ele sabia onde ia dar aquela
Eles estão vindo lá, tudo com cara fechada, limpando o pé na terra maldita, Jacó, e lembrando as histórias. E agora o que a gente faz? O mestre pode, ele manda. Quem tem juízo que obedece, vamos atrás do homem. E se alguém souber que nós pisamos esse lugar? E se alguém souber que nós viemos esse lugar? O que vão falar? O que vão dizer? Aquele que fica preocupado com o que os outros vão pensar, merece apanhar. Vamos dizer de novo. Quem tem preocupa disso, e ao invés de se soltar na presença de Deus, fica preocupado com o irmão da esquerda, o irmão da direita, com a anel de formatura, com a televisão que está filmando, não merecia estar aqui. Quem fala de você não paga suas contas. Quem fala que você não morreu na cruz do Calvário com você. Quem fala que você não conhece as experiências. Jesus está indo até que Jesus se depara com uma outra placa, e na placa está escrito Poço de Jacó, ou Poço de Jacó. Jesus para perto daquele buraco feito na areia. Os discípulos que estão vindo atrás dele ficaram, eu imagino eles espantados, curiosos, quando passam por Jesus e tem a placa Poço de Jacó, os 12 ficam ao redor daquele buraco na areia e começam a sentir algo que nunca sentiram. Uma emoção que nunca sentiu antes. Quer perguntar por quê? Porque desde criança os judeus são ensinados nas histórias do Deus de Israel. Com 5 anos de idade, o menino hebreu é ensinado, antes de aprender a ler e escrever, sobre as histórias dos profetas. A mãe do menino judeu pega o braço dele, estica o braço dele e faz assim: nas suas veias corre o sangue de profetas. Você não entendeu? Vou dizer de novo. A mãe dos menininhos judeus pega os braços deles e diz assim: nas suas veias corre o sangue de Elias, de Isaías, de Jeremias, de Amós, de Naum, de Sofonias. Nas suas veias corre o sangue de homens que mesmo vivendo na terra tocaram o coração de Deus. Os judeus não são normais. Eles são ensinados nos milagres. E quando tinham 5 aninhos, Pedro, Tiago, João, André e todos os demais ouviram a seguinte história: nosso pai Jacó um dia saiu da sua terra e foi visitar Esaú para se acertar. No meio do caminho acabou a água e Jacó não subiu sozinho, levou ele, a mulher, ou as 2 mulheres, os filhos, os 11, porque Benjamim não havia nascido ainda, ele ainda não tinha 12 filhos, levou os empregados, os animais. E no meio do deserto acabou a água. E Jacó se distanciou da família, olhou para o céu e disse: o peso da sua mão é grande demais, vou eu morrer de sede com os meus filhos. E o Deus de Israel disse: Jacó, cave aí no deserto. Pega uma pá e cave na areia. E o velho Jacó cravou aquele pá na areia e sozinho cravou um poço. E do meio da areia quente do deserto, um milagre aconteceu. Brotou água. Água que matou a sede de toda a família de Jacó. Água que permaneceu viva até os dias de Jesus. Só que esses meninos que andam com Jesus só ouviram falar. Repita comigo: só ouviram falar. Mais uma vez. Diga comigo: eles nunca viram. Eles nunca viram porque a religião deles proibia eles de entrar lá. Eles sabiam onde ficava o milagre, mas porque havia outro povo lá, eles eram impedidos de ir lá. Mas Jesus veio e quebrou os paradigmas. Jesus levou eles, arrastou eles para um lugar. E agora estão os 12 olhando para aquele poço, sentindo o cheiro da terra molhada, emocionados, começam a dizer: é verdade, tudo que nós crescemos ouvindo, agora nós estamos vendo. É verdade. Vou falar uma profecia. Aqueles crentes que vêm para o culto na intenção de andar ao lado de Jesus correm o risco de ver aquilo que só ouviram falar. Você não vai ligar, eu vou falar de novo. Quem não perde Jesus de vista, quem está disposto a ir com ele em todo lugar, corre o risco de ver aquilo que só ouviu falar. Deus está cansado que a nossa geração viva de lendas, de histórias que vem passando de pai para filhos. A situação é tão grave nos nossos dias com a falta de sinais. Um dia desse eu estava num culto e vi um irmão dar um testemunho, só que o testemunho ele disse que foi no supermercado Extra. Só que o testemunho que ele contou do supermercado Extra eu escuto desde que eu era menininho. Só que para mim falaram que era na quitanda do São João.
de um crente que foi num lugar que não tinha dinheiro para comprar, e Deus disse: pega o carrinho, enche o carrinho. Quando ele chegou na gôndola do mercado, apitou aqui na gôndola, e o dono do mercado gritou no microfone: o homem que está no caixa, ou a pessoa que está no caixa tal, não vai pagar nada porque é aniversário do supermercado. Só que desde criança escuta essa história falando que era na quitanda do São João, na ausência de milagres. O que é que a nossa geração está fazendo? Está pegando os milagres do passado e dando nome para eles, como se fosse agora acontecido, para ver se move a fé do nosso povo. Deus está cansado que você só ouça histórias. Deus quer que você veja a história. Deus quer que você veja a história. Vou repetir. Deus está cansado que você só ouça. Deus te trouxe aqui para que você veja. Vai acontecer um reboliço em Nova Iguaçu. Eu vou falar novamente. Vai acontecer um reboliço em Nova Iguaçu. E você está envolvido nesse mistério. Mas é claro que Deus só fará isso se você abrir essa linda boca que Ele te deu e der um grito para acordar a cidade inteira. Os discípulos estão emocionados, mas não era só essa lição que Jesus queria dar. Jesus quebra o clima. Eu imagino Jesus fazendo assim: gente, está quente aqui, não é? Eles olham para a face do meu mestre e Jesus está suando. O calor é imenso naquele lugar. Tem um zimbro ali perto, uma árvore grande. Tem uma pedra debaixo do zimbro. Jesus se aproxima da pedra, senta na pedra e diz para eles: meninos, aqui na frente tem a cidade de Sicar. Vão lá na frente, comprem água, comprem comida, preparem um repouso. Eu acelero, já encontro vocês lá. Os discípulos se reuniram, imagino eu, e escolheram um para ficar ali. Pastor, a Bíblia não diz isso. Se a Bíblia tiver que falar tudo, está escrito que nem todos os livros conteriam as suas histórias. Existem coisas que nós temos que imaginar e acreditar. Alguém contou a história, sim ou não? E quem é que escreveu a história? Meu Deus, nós lemos em que livro? Então quem é que escreveu a história? Depois vocês editam isso, porque senão o povo vai dizer que o assunto não lê a Bíblia. Vou dizer de novo. Vamos pensar de novo. Alguém viu a história e escreveu ela. Quem foi que escreveu a história? O povo inteligente. Foi João que escreveu a história. E como é que João escreveu a história? Ele escreveu a história porque ele estava ali. Os discípulos fizeram um sinédrio pequeno, escolheram João para ficar ao lado de Jesus, já que João era mais íntimo. E João ficou assim em pé, num canto, imagino eu, como se fosse um leão de chácara, como se Jesus precisasse disso. Jesus está sentado na pedra. 11 discípulos estão indo para dentro da cidade de Sicar, quando eles estão longe do olhar do mestre. Pode imaginar os 11 conversando e um falando com o outro: gente, que diacho foi esse? Que coisa ruim. Como é que os cariocas dizem? Deu ruim. Assim, como é que é? Deu ruim. Pode imaginar um falando: gente, deu ruim. E o falou: por quê? O homem multiplica pão, dá peixe para nós comer, dá pouso. E agora ele quer para nós um copo d'água. E a gente não pode dar água para ele. Tinha um poço lá com água. E o outro: mas nós não tínhamos corda, a gente não tinha um canto. E imagina, eles belos discípulos nós somos. Andamos do lado dele despreparados. Então puxão de orelha aí. Não adianta vir para o culto e despreparado. Aliás, eu costumo dizer que tem gente que nem para o culto vem, nem para a igreja. Pegou aí ou não? Tem uma diferença grande em quem vem para a igreja e quem vem para o culto. Todo mundo entra na igreja, até cachorro entra na igreja se a porta estiver aberta. Mas entrar no culto, aí não é para qualquer um, não. Para entrar no culto é para esse povo aí, ó, que vibrou, que gritou. E se você acha que eu estou falando demais, é só você olhar para a pessoa do seu lado que não se mexe nem se pagar para ela. Tem um espírito maligno sobre ela não para de olhar para o relógio. O espírito das 9 horas catou ela não vê a hora de ir embora. Ei, o Senhor te trouxe hoje aqui porque Ele quer mudar essa história na sua vida. Não adianta andar do lado dele despreparado, tem que andar do lado dele na expectativa do milagre. Olha que palavra linda revelada. Para entrar na presença dele, entre na expectativa do milagre. Eles estão andando, de repente, do outro lado, no sentido contrário da estrada, vem caminhando uma mulher. Uma o quê? Mulher. Não, fala mais alto. Mulher. Quando a mulher passa pelos 11, os 11 fazem assim. Pastor, eles cobiçaram a mulher? É claro que não, vovó. As mulheres usavam a roupa e só deixavam o olho para fora. Pastor, eles olharam para a mulher por quê? Porque a mulher tinha duas coisas que chamou a atenção deles. Primeiro, eles olharam para a cintura dela e viram um cinto. O cinto dela dizia que ela não era judia. Ela era samaritana. A roupa feita para separar os povos.
Quando olharam para o ombro dela, ela tinha o que eles não tinham. Ela tinha um cântaro. E ela está indo para onde Jesus está. Ai meu Deus, vai doer, não posso falar. Assista a cena. Tem 11 judeus caminhando, 11 santos, 11 puros, 11 adoradores de Jerusalém, 11 consagrados e escolhidos. Nenhum deles consegue matar a sede de Jesus. Do outro lado, vem vindo uma mulher pecadora. A sorte dela é que os discípulos não tinham dom de revelação. Pergunte por quê? Teriam pegado o pé e matado ela. Mas só você lembrar do diálogo de Jesus. Você pode trazer o seu marido para mim? Muito obrigado. E a mulher disse: eu não tenho. Aí Jesus olhou para ela e disse: você falou bonito, porque você teve 5. E o que você tem agora não é seu, ou seja, vai em adultério. E adultério era punido com pedradas. Ela morreria. Se aqueles 11 santos soubessem o que Jesus sabia, ela teria morrido, não teria chegado no poço. Porque ela é uma pecadora, ela é uma adúltera, ela é uma samaritana. Mas ela tem um cântaro. Eu vou falar para vocês: 11 santos não têm um cântaro. Uma pecadora desgraçada tem um cântaro. Será que sou eu que vivo em culto todos os dias? Já vi a seguinte cena: crentes nascidos na igreja, ou que estão na igreja desde a época de Noé. Não tem gente tão velha assim. Tem gente que não viu Noé, mas pisou no barro que sobrou do dilúvio na terra. A pessoa está na igreja há tanto tempo que ela acha que conhece Deus de trás para frente. Então ela chega, senta no culto, cruza as pernas, masca essa desgraça de chiclete e fica olhando e dizendo: vamos ver até onde esse pregador vai. Termina o culto, reúne com mais meia dúzia, igual ela lá fora, e fala: vamos analisar o culto. Aquela cantora errou na segunda estrofe, aquele baterista errou a batida que cantou. Não, e o guitarrista, e o não, aquela pregação, meu Deus, o homem falou de Moisés e era Noé. Por que as pessoas falam isso? São pessoas que estão na igreja há muito tempo e perderam a sensibilidade. São santos, mas não têm um cântaro. Mas no mesmo culto entra um pecador, sujo, cheio de chagas, drogado, pendurando uma arma no peito. O pregador pegou a mesma mensagem. Ele começa a chorar. Ele vem para o púlpito e se joga na frente do altar. Por quê? Porque tem gente aqui dentro falando de línguas e tem outros que não tem hora do culto acabar. Por quê? Simples. Porque nem todo mundo está preparado para ficar perto dele. A pecadora veio com cântaro. Quando ela chegou ali, ela viu Jesus e viu João. É impossível não ver. Só que ela não encarou eles, porque ela viu a roupa deles. Ela viu o quê? E a roupa deles dizia que eles eram judeus. Judeu não conversa com samaritano. Só que teve um ali que chamou mais atenção do que o outro: Jesus. Vai perguntar por quê? Porque Jesus não usava só o cinto dos judeus, ele usava uma roupa branca, uma estola sacerdotal. Ele era o líder da religião. Aquela mulher sabia que se Jesus fizesse qualquer ato, ele poderia autorizar João a matá-la. Aprenda, vamos aprender a Bíblia. Ela sabia da condição pecadora dela, por isso ela mentiu para Jesus quando ele perguntou do marido dela. Ela sabia que, sendo Jesus o doutor da lei, se ele descobrisse que ela estava em pecado, ele poderia autorizar o discípulo dele a jogar pedras e matar ela. Por isso ela ignorou os dois. Ela ajoelhou rápido, tirou o cântaro daqui de cima do ombro. Debaixo do cinto dela, ela tirou uma corda, amarrou no gargalo do cântaro, soltou o cântaro dentro do poço. O cântaro bate nas águas e faz barulho de águas em movimento. Chua! A mulher começa a içar. Ela começa a erguer o cântaro. Quando o cântaro sai transbordando água fria, água fresca, água doce, água que pode matar a sede do movimento. A água que é mais valiosa no deserto do que pedras preciosas. Ela põe o cântaro do lado, ela desamarra o gargalo do cântaro, ela ajeita o cinto, coloca a corda debaixo do cinto. Quando ela vai levantar para ir embora, uma voz quebra o silêncio. A voz diz assim: senhora, moça,
mulher, me dá um pouco d'água, porque eu tenho sede. Água é um elemento que nós não devemos negar, nem é um inimigo. Ninguém bebe água para viver, a gente bebe água para sobreviver. 70% do nosso corpo é feito de água, 77% do cérebro é feito de água. Água é um elemento, não é alimento, é elemento. Quando Jesus pediu água a ela, Henrique, aquela mulher perdeu a maior chance da vida dela. Se negar água a um bandido já é errado, imagine negar água ao dono de todas as águas. Ao invés de ela dar água para Jesus, ela fecha os olhos. Ela busca na memória dela a história dela. Está pronto para ouvir uma coisa que você nunca ouviu da mulher samaritana? Na memória dela trouxe a seguinte lembrança: desde menina, todo homem que cruzou o caminho dela dormiu com ela. Ela era uma prostituta de luxo. Eu dei uma teoria pesada, porque Jesus disse que o marido que ela tinha não era dela. Todo mundo na cidade sabia. Por que ela não morria? Porque mesmo os samaritanos tinham os decálogos, os 10 mandamentos, e um deles, como o livro de Levítico, trazia a seguinte palavra: a mulher pega no pé tem que morrer apedrejada. Por que ninguém apedrejou ela? Pergunte para mim. Só tem duas opções: ou ela era amante de um grande político, ou ela era amante de um grande líder da religião. Ninguém tocava nela por causa disso. Todo mundo sabia, mas quem vai mexer com ela? Aquela mulher era sofrida. Possivelmente foi violentada quando criança, e toda menina naquele tempo, quando era estuprada, ao invés do pai protegê-la, o pai jogava ela na baixa da zona meretrícia. Ela era levada para um lugar onde ela era explorada a vida toda. Ela devia ser uma mulher bonita, com um corpo bonito, por isso todo homem que cruzou o caminho dela queria um pedaço dela. Quando ela viu a roupa de Jesus, que Jesus era um líder religioso, e era judeu, e não falava judeu com os samaritanos, quando Jesus abre a boca para falar para ela, ela pensa que Jesus é igual aos outros. Ela pensou que Jesus era um aproveitador, que ele era um líder religioso de duas caras. Ela achou que Jesus estava flertando com ela. Ela se cansou de ser um objeto que ela fez naquele dia. Tem que ser aplaudido. Ela viu dois judeus, ela encarou os dois. O que ela falou é pesado demais. João traduziu. Quando ela disse para Jesus: como sendo tu homem judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana, ela estava tocando em dois pontos sensíveis. Primeiro, ela tocou na sexualidade de Jesus, como sendo tu homem macho. Segundo, como sendo tu judeu. Como é que ela sabia que Jesus era da tribo de Judá? Ela não sabia. Os judeus eram chamados de hebreus. Ela chamou Jesus de judeus porque os hebreus tinham uma religião chamada judaísmo. Então todo hebreu foi chamado de judeu por causa da religião judaica. Quando ela diz como sendo tu homem judeu, ela está dizendo assim: você é um homem que não conhece lei, nenhum homem conversa com uma mulher que não seja da sua família. Você é um safado. Ela está tocando no moral de Cristo. E ela vai mais longe: o Senhor é um religioso que não presta. Como sendo um homem judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Quando ela diz isso, se eu conheço João ainda era jovem. João não era o velho que ficou tranquilo. João, quando ficou velho, se converteu. Ele viu o povo em pecado e disse: filhinhos, não pequeis. Mas se pecarmos, tendes um advogado para com o Pai. Mas quando ele era jovem, João chegou um dia depois do evangelista e disse: Senhor, eu preguei naquela cidade e não me ouviram. Eu posso orar para cair fogo e destruir aquela cidade? João era esse impetuoso. Eu imagino João já procurando um pedaço de pau e pedra e só esperando o mestre autorizar para ele matar aquela mulher que afrontou Jesus. A mulher também sabe que ela arriscou a vida dela, mas aquele dia ela estava dando um passo. Ela disse: eu morro, mas nenhum homem toca mais em mim. Olha, eu morro, mas ninguém mais me transforma em objeto de prazer. Uma mulher corajosa! Foi por isso que Jesus não mandou matar ela. A mulher acabou de falar, ela está com os olhos trincados, os dentes estão rangendo, ela está com raiva, a adrenalina sobre ela não sabe se Jesus vai mandar matá-la, ela não sabe o que vai acontecer, são 2 contra 1.
até que a voz de Jesus quebra o silêncio de novo. Quer ouvir a voz dele? Olha o que ele diz: ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu. Se tu soubesses quem é que fala contigo, tu me pedirias água, e eu te daria uma água, e quem bebe dela nunca mais tem sede. Eu estou com meu corpo todo arrepiado. A mulher esperava um palavrão, ela esperava uma briga, mas então Jesus olha para dentro dela. Jesus foi ali para curar ela. Jesus quebrou as leis da sua religião só por causa dela. Jesus quebrou as leis estabelecidas pelos homens para ensinar os discípulos dele como nós somos, o que devemos fazer. Nunca ignorar o pior dos pecadores, mas mostrar para ele que ele veio para eles. Quem precisa de médico é o doente. Vinde a mim, vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando Jesus diz: ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu. Se você deu glória a Deus, pode imaginar o que aconteceu com ela? Você está ouvindo a minha voz, agora rachada. Pode imaginar a voz de Jesus dizendo, como aquilo entrou dentro dela. Me emociona. Ela esperava a morte. E a voz de Jesus foi doce. Ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu. A palavra foi tão forte que a mulher acalmou, a fera ficou mansa. Quer ver como ela responde? Tem que ouvir pelo Espírito. Ela chamou Jesus de homem judeu. Olha o que ela diz agora. Mas, Senhor, não, eu vou falar de novo. Ela não chamou ele mais de homem, não chamou ele mais de judeu. Ela reconheceu que ele era grande. Ela se curvou e disse, mas, Senhor. Só chama Jesus de Senhor aquele que reconhece que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela reconheceu que ele era grande. Ela se curvou e disse, mas Senhor, o poço é fundo e tu não tens como tirar água. Como podes dar a mim uma água que eu nunca mais tenho sede? És tu maior do que o nosso pai Jacó? Era tudo que Jesus queria. Uma oportunidade para se revelar a ela. Jesus levanta da pedra, João está acompanhando com os olhos. Jesus chega perto do poço e olha o poço. Diz, é verdade, o poço é fundo, mas a água que eu vou te dar não está. Eu estive lá. Pastor Edinaldo mora lá em Israel. Quem já foi nas antigas, no que sobrou, né, de Sicar, as pedras antigas? Quem vai ao poço de Jacó tem a seguinte impressão: a 10 quilômetros ao redor do poço, num raio de 10 quilômetros, não tem um córrego, não tem uma lagoa, não tem água. Quando Jesus diz para ela, a água que eu vou te dar não está aí, a mulher começa a pensar, de onde que tem essa água? Me dá logo, eu não tenho que ir mais aqui. De onde está essa água? Era tudo que Jesus queria. Jesus disse, eu vou te mostrar onde está a água. Ele abre os braços. E ele diz, eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe da água que eu vim dar, nunca mais tem sede. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já bebeu dessa água aqui? Vou perguntar de novo, alguém já bebeu da água da vida? Então como é que você consegue ficar o culto inteiro com essa cara de borocochô? Quem bebeu da água da vida, ainda que esteja passando pelo vale, sabe que o vale não é esse destino final. Pode levantar contra ele 11 mil demônios, 1000 cães de um lado, 10 mil cães do outro, ele não é atingido. Quem bebeu da água da vida tem esperança. Quem bebeu da água da vida reage. Dá um grito para acordar o Rio de Janeiro. Jesus termina o seu diálogo com ela dizendo assim, se você crer em mim, eu vou fazer nascer dentro de você uma fonte que vai jorrar
para a vida eterna. Deixa eu te dar um ensinamento. Se todos nós soubéssemos o que significa um culto, ninguém ficaria perdido. Se você soubesse como essa hora e meia do culto é valiosa, como o culto de domingo, o culto de terça, de quarta é valioso, ninguém entraria no culto e ficaria vendendo carro para o seu vizinho do lado. Ninguém ficaria no culto para ver a roupa do outro ou o cabelo do outro. Aleluia! Você não sabe o que significa uma hora para Deus. Eu vou tentar te explicar o que significa. Do poço de Jacó até a cidade de Sicar eram 25 minutos a pé. Quantos minutos? A mulher saiu de casa de manhã, falando bom dia para todo mundo, Shalom Adonai, e todo mundo, Shalom, quando ela virava as costas, lá vai a prostituta, lá vai a amante, destruidora de lá, já matou 5 maridos, que tem agora vai acabar morrendo também. Ela virava para trás e falou, Shalom. Ela virava de costas e falou, dá-lhe língua. 25 minutos da cidade ao poço, ela encontrou Jesus. Entre ela colocar o poço, o cântaro no poço e falar com Jesus, eu fiz um cálculo, 15 minutos, a pregação mais rápida da Bíblia. 15 minutos, não deu mais do que isso. 15 minutos depois, a mulher voltou para a cidade. Quer calcular comigo? 25 com 15, 40. 40 com 25, só que a 25 andando, aquela mulher não voltou andando, ela voltou correndo. Ela largou o cântaro, largou tudo. Ela entrou na cidade dela e deu um grito: encontrei o Messias! Está pronto para ouvir a revelação? 1 hora atrás, ela era prostituta. 1 hora depois, ela é missionária. Quero entender, eu vou falar de novo. 1 hora atrás, era prostituta de luxo. 1 hora depois, ela ganhou a cidade inteira dela. A Bíblia diz que houve um alvoroço em Sicar. A cidade inteira correu para o poço, todo mundo velho, criança, jovens, e Jesus pregou. Aí o povo voltou dando glória a Deus para Sicar e encontraram a mulher chorando e falaram: agora cremos. Não porque você só falou, mas porque vimos. E aí, Messias? Dedo de profeta para cima comigo. Aponte o dedo no nariz do sermão, diga 1 hora. É o suficiente para Deus virar o seu cativeiro, para Deus mudar a sua história. Diga, mas você tem que aprender a cultuar. Diga, você tem que aprender a abrir a sua boca para dar glória a Deus. Pode pular, gritar, plantar bananeira, agarrar o diabo pelos filhos, pregar a cara dele. Deixa a tampa da chaleira voar, mas deixa Deus mudar. Amém? Vamos ser assim. Agora que eu terminei a introdução da mensagem, Glória a Deus! eu vou começar a pregar. Eu desenhei um quadro. O que eu falo agora é por revelação. Os normais não vão entender. Os anormais, eu não me responsabilizo por eles. Alguns não vão voltar andando para casa. Vão voltar voando nas asas do céu. Nossa, muita coisa. Voltemos à cena. Jesus está sentado na pedra. Jesus não era só homem. Jesus era homem, mas também era. Ele era meio homem e meio Deus? Não, ele era 100% homem e 100%. Então eu posso fazer aqui uma abstração intelectual, como diz o Dr. Paulo, uma ilação. Sentado naquela pedra pedindo água, não está só o homem, está Deus. Sim ou não? Pode imaginar o Criador sentado em uma pedra, olhando para a criatura e dizendo: eu tenho sede. Mata a minha sede. Mata a minha sede. O Criador está dizendo: os meus discípulos não puderam matar a minha sede, mas você, pecadora, que foi perdoada,
mata a minha sede. Existe um Deus no céu que é todo poderoso. Eu amo esse Deus. Ele é tão poderoso que o salmista um dia foi escrever algo que moveu o meu coração. O salmista disse assim: Deus, quando quer olhar os céus, ele se inclina. Não entendeu não? Tem que desenhar. Quando você quer olhar o céu, o que você faz? Você olha para onde? Olha para o céu. Deus, quando quer olhar o céu, o salmista diz que ele não olha para cima. Deus, quando quer olhar os céus, ele se inclina. Meu Deus! Oh! Você entende isso? Aleluia! Ele é tão grande que ele é maior do que os céus. O salmista diz que ele é tão grande que todos os oceanos do planeta Terra cabem na concha da palma da sua mão. No Salmo 147, o salmista quis mostrar o tamanho do poder dele. Ele disse: Deus chama as estrelas pelo nome e conhece o número delas. Não entendeu? Vou falar de novo. Deus chamou um homem que tinha um QI acima da média. Abraão não era normal, não. Deus disse: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. Ele deve ter até tentado. Chegou uma hora que a mente dele deu um nó. O Senhor não dava a contar, são muitas. Aí o salmista disse: Abraão não conta, mas Deus conta. O salmista vai mais longe. Ele diz: Deus conhece as estrelas pelo número e chama elas pelo nome. E eu falei com Deus: por que o salmista escreveu isso? E o Senhor Deus disse assim: isso é um recado para vocês. Eu falei: por quê? O Senhor disse: se eu conheço uma estrela pelo nome e ela não tem boca para me glorificar, ela não tem braço para me aplaudir, não tem pernas para caminhar. Se eu conheço uma estrela, imagine se eu não conheço vocês. Imagina se eu não sei. Esse é o nosso Deus. Esse Deus é tão grande que ele criou um anjo, um só. E esse anjo sozinho entrou no arraial dos assírios em uma noite e matou 185 mil soldados de uma vez. Você pode imaginar o tamanho do poder dele? Se uma de suas criaturas matou 185 mil soldados de uma só vez. Esse Deus é tão grande que um dia ele parou o sol, a lua, a terra, ele parou o sistema solar inteiro, só porque tinha um homem no lombo de um cavalo chamado Josué. Esse Deus um dia pegou a terra e fez ela girar para trás, para mover o relógio de Acá. Glória! Você está entendendo? Não está entendendo? A terra está girando. Ele pagou a terra e fez assim com ela. Meu Deus! Esse Deus é tão grande que um dia ele transformou as moléculas de um machado de ferro em isopor. E o ferro flutuou em cima das águas. Ele é tão grande que ele fez uma virgem ser a mãe do seu filho nessa terra. Ele é tão grande que vai pegar você em Nova Iguaçu, vai plantar asas nas suas costas e você será o maior pregador da sua geração, a maior cantora da sua geração. Tem alguém que crê? Então pega, 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 pega. Ele é tão grande que ele não precisa de nada. Todavia, respire fundo. Tem uma coisa que mesmo podendo ele fazer, o seu caráter o impede. Tem uma coisa que Deus nunca fará. Pergunte o quê? Que graça tem você comprar uma roupa nova e para mostrar para todo mundo que é nova tem que andar com a etiqueta pendurada? Aí o irmão diz: oh, etiqueta, roupa nova. Eu digo: eu esqueci de uma etiqueta. Só para mostrar que o terno é novo. Que graça tem a senhora passar 200 horas no cabeleireiro? Uma luta do inferno. Para mudar o cabelo de cor, então, só Jesus na causa. Enjura aquele trem na cabeça e fica 60 horas lá. Que graça tem a senhora passar aquele sufoco, aquele sofrimento para esperar o marido chegar em casa? Aí o infeliz abre a porta e a senhora fala assim. E ele passa, olha assim, está com algum problema? Torcicolo, aí a senhora dá uma chance pro velho. Aí diz: o que foi, minha filha? Nossa, nasceu uma pintinha na sua orelha que eu nunca tinha visto. E a senhora diz: alô, meu cabelo. Aí o infeliz mentiroso diz assim: eu tinha percebido sim. Que graça tem? Você tem que falar para os outros as coisas novas. Que graça tem? O legal é você andar e alguém diz: nossa, está mais magro, hein? Nossa, está mais bonito. O cabelo
Isso tem nome. Pergunte para o nome. Louvor. Que graça tem ele ser Deus, se ele tem que ir para frente do espelho e ficar olhando e dizendo: como eu sou lindo, eu me adoro, eu me amo. Que graça tem ser Deus. Você não tem ninguém para adorá-lo. Deus tem sede de uma água que só existe dentro do ser dele. Deus tem sede de adoração. Você não entendeu a palavra? Deus tem sede de ser adorado. Para isso Ele criou você. Todos os seres que Deus criou o louvam. Todos os seres que Deus criou o louvam. Um dia Jó, com aquela crise existencial dele, foi falar besteira para Deus. Deus abriu o céu e falou assim: Jó, onde tu estavas quando eu criava o universo? E os meus anjos cantavam para mim. Percebeu? Deus, para criar o universo, criou os anjos. Ele só conseguia criar enquanto os anjos cantavam: Santo, 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 Santo. Deus um dia falou assim: Jó, quem é que põe comida na boca do filho do urubu? Quando ele clama a mim. Meu Deus, Deus está dizendo que até o louvor do corvo faz ele dar comida para o corvo. Eu vou tentar melhorar. No livro do profeta Joel, você vai ver a pior seca de Israel. E Joel diz: os mais velhos, os recém-casados, os recém-nascidos estavam na terra ajoelhados orando, mas as vacas, as ovelhas, clamavam ao Senhor. Não entendeu? Aleluia! As vacas. As ovelhas baliam. Hoje eu estava passei atrás com o pastor Marcos Pereira. Ele falou uma coisa tão interessante. Ele disse: pastor Marcos, eu estava uma vez na beira da praia. Eu disse: Senhor, por que a Bíblia diz que tudo que o Senhor fez te louva? E o Senhor disse: escuta a onda do mar batendo na praia. E disse que a onda batia e fazia assim: Deus. A água recuada de Deus. Ele disse que a água batia na rocha e fazia assim: Jeová, Jeová, Jeová. Eu te convido, criatura linda, a adorar o seu Criador. Eu li a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa. E o texto da Bíblia, o Espírito Santo me fez uma pergunta: existe alguma coisa acima de Deus, meu filho? E eu, como bom crente, respondi: não, Senhor. Vou perguntar para vocês: existe alguma coisa acima de Deus, senhores? Eu respondi a mesma coisa. Aí o Senhor disse: vai ler a Bíblia. Aí eu travei, porque para mim Deus está acima de tudo. Só que aí eu li um texto da Bíblia que me arrepiou. Um homem entra no santuário, ele vê o alto e sublime trono do Senhor, ele vê Deus. Só que eu disse: de repente eu olhei acima de Deus, estavam os serafins voando, e acima de Deus eles cantavam: Santo, 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 Santo. Escute, querubim e serafim. Diga comigo: querubim e serafim. Quem é mais forte? Pergunte a mim. Querubim, porque os querubins têm espada na mão, são anjos de guerra. Serafim não tem espada na mão. Serafim só nasceu para uma coisa: Santo, 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 Santo. Se você ler a Bíblia, você vai ver o lugar que os querubins ficam. O Senhor sentou nas asas de um querubim e voou nas asas do vento. O Senhor sentou aonde? Os querubins ficam debaixo de Deus. Quando você vê a Arca da Aliança, os dois querubins em cima, elas representam um trono. Deus sentado em cima daquelas asas. Os mais poderosos, os mais fortes, ficam embaixo. Mas aqueles que não têm espada, mas sabem falar santo,
Aleluia! E conheci. Você entendeu aí ou não? Aqui dentro não vale o que é mais forte. Aqui dentro vale aquele que grita mais. Você não entendeu? Aqui não vale dinheiro. Aqui é quem adora mais. Aqui não vale nada de formatura. Aqui é aquele que grita mais. Quem grita mais recebe mais. Aleluia! Por que os serafins estão acima de ti? Porque o Senhor disse para mim: eu criei vocês na terra. E de vez em quando eu olho para baixo para ouvir vocês. Quando Deus abre o céu, os crentes estão dizendo: segura, vou te dar um ensinamento que você nunca ouviu na vida. O louvor sai da terra em forma de barulho, mas quando chega no céu ele é transformado. Ele deixa de ser barulho e se transforma em cheiro. Apocalipse. E a oração dos santos, os anjos pegavam elas e jogavam diante do altar do Senhor, e o Senhor cheirava as orações. O louvor sai da terra em forma de barulhos, mas quando chega no céu o Espírito Santo filtra. E eu perguntei por quê. E o Senhor disse: senão eu corro o risco de abençoar a gente errada. Eu falei: por quê? Porque quando a igreja começa a gritar, até quem não está sentindo nada grita também. Só que tem uma diferença do grito que sai da alma e do grito que sai da garganta. O grito que sai da garganta é parecido com o grito da alma, mas o grito que sai da garganta se perde, porque ele não saiu de verdade. Ele saiu imitando. Tem gente que dá glória a Deus para esconder um bocejo, já viu? O crente está com sono e assim: glória a Deus. Esse glória a Deus não chega lá, porque esse glória a Deus é uma farsa. Só que como Deus é bom e ele só vai ouvir, o Espírito Santo diz: não, Senhor, o Senhor só vai abençoar quem louvou de verdade. É o Espírito Santo filtra. Aí só chega diante de Deus o louvor que sai da alma. Aí ele chega no céu em forma de cheiro, sacrifício de louvores. E Deus faz assim. Está preparado para uma outra revelação? Pergunte qual. Tem coisas que Deus criou que nos fazem olhar para cima automaticamente. Uma delas é o prazer de sentir um cheiro gostoso. Alguém já chegou em casa e abriu a panela e sentiu o cheiro da comida? Já viu os comerciais de TV? A pessoa abre e faz o quê? Vai, me mostra. Ela faz assim. Todo mundo, quando sente um cheiro bom, olha para cima. Está pegando aí? Quando nós mandamos o louvor para cima, Deus faz assim. Segura. Deus está sentindo o cheiro. Quando ele sente o cheiro, ele olha para cima. E lá de cima os serafins falam assim: santo, santo. Deus é um ser que tem que ser adorado de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de trás para frente, de frente para trás. Todo ser que respira deve louvar ao Senhor, deve louvar ao Senhor. Mão direita para o céu, desce a mão no ombro desse adorador que está do seu lado e agarra ele com carinho e respeito. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta, raça ruim, adoradores, medíocres. Agarrou, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada, irrita ela. Tira ela do lugar aí, meu irmão, chacoalha de verdade. Continua chacoalhando e diz para ela: Deus se trouxe aqui para isso. Chacoalha, diga: Deus se trouxe aqui para sacudir a sua adoração, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua família, para sacudir o Animaçu. Deus vai sacudir esta cidade. O diabo tem pavor de um crente adorador. O diabo encara em Eva Patinho. O diabo encara crente que tem anel de formatura. O diabo encara riquinho. O diabo encara quem tem casa que levou na barra. Mas o diabo não consegue encarar esse crente do morro
alto do céu, o diabo não suporta. Vai, adorador. Vai. Agora é com você. Sai da terra. Faz suas coreografias. Ignore esses crentes enchidos. Ignore aqueles que não sentem o que você sente. Isso não é para qualquer um. É só para quem adora. É só para quem quer. É só para quem Deus me trouxe nessa noite. Aleluia! Para dar um empurrão, um incentivo nesse lindo ministério que o pastor Jorge dirige. Eu vi os seus crentes adorarem a Deus. Eu me emocionei. Quando eu vi esses irmãos e essas irmãs dançando, rodando, eu chorei. Porque eu nasci nisso. Eu nasci no meio desse povo louco. O ministério que Jesus me deu só fluiu porque eu cresci no meio de gente sensível. O tempo está passando, a igreja está se esfriando. A igreja tem ouro e prata, não tem mais o levanta-banda. Nossos pregadores têm muita cultura e conhecimento, mas não tem graça. Algumas pessoas olham para esse povo simples que pula e grita e debocha, alguns até vomitam, alguns até imitam, alguns até falam que isso é meninice. Deixa eu dar um conselho: continua com a sua meninice. Ignore esses crios. Eu estava em uma entrevista essa semana aqui no Rio de Janeiro, segunda-feira, ali em sua TV na RBN, eu acho que às 5 horas, conectado com vocês. Estava lá um grupo de pastores e um deles começou a me cutucar. E começou a dizer que nos movimentos que nós vamos, os pastores são como animadores de plateia. E eu deixei ele falando até a hora que eu dei uma pegada nele. Ele disse: isso aí não é meninice? Eu disse: eu acho que as pessoas que falam da gente morrem de inveja. Eu falei: tem pregadores que não conseguem tocar o coração da pessoa. Enche a nossa cabeça de cultura. Você sai da igreja dizendo: não é nome, é uma enciclopédia, mas o coração está vazio. Eu cresci num ambiente onde os pregadores só tinham dois dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Era analfa de pai e beta de mãe. Falava tudo errado. Ah, que saudade do velho Ovidio Ramos. Onde eu contei pro Vaguinho a história do Ovidio Ramos lá na igreja. Irmão Ovidio Ramos, um baita do negão desse tamanho, a mão dele parecia uma raquete de tênis. A barriga, bom assembleiano, a curva da prosperidade. Cemitério de frango. A gravata ficava no meio da barriga dele. Ele usava um óculos na cara, porque o óculos só tinha uma perna, então o óculos ficava trançado assim. De vez em quando o velho ouvia e dizia: cadê meu óculos? Aí vinha o diabo e dizia: está na sua cara. Ele não sabia ler. Ele ia para o culto e dizia: vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Vamos abrir a Bíblia no livro de Genésio. E eu me matava de rir. Eu ia para o salãozinho só para dar risada, eu era adolescente. Um dia ele falou: vamos ler no livro da profeta Joana. Aí deu um tumulto. Minha irmã falou: o vídeo não tem Joana na Bíblia. A irmã disse: vai ler a Bíblia, mulher. Joana é aquela com o beijo do ninho, era Jonas. Eu estava num culto e ele falou assim: Jesus falou comigo que vai levantar alguém aqui. Ele mandou eu falar que vai acontecer na vida da pessoa, que está escrito no livro do profeta Albuquerque. E alguém falou: eu não vi, não tem Albuquerque na Bíblia. Eu disse: tem. O Albuquerque falou assim: ó, aviva a tua obra, Senhor. No meio dos anos a notifica, aí não lembra-te da misericórdia. Saudade desses filhos. Saudade desses homens e mulheres que tinham o joelho marcado. Saudade desses homens e mulheres que tinham um contato imediato com Deus. Saudade da época que a igreja não tinha dinheiro para ir à farmácia e levava os seus filhos para os
consagração. As tardes de consagração. Quantas consagrações eu não participei nessa terra? Homens e mulheres que viam o céu pelo lado de dentro. Gente que não sabia falar direito, mas revelava a vida da gente como se fosse um raio-x. A igreja está rica. A igreja tem som. A igreja tem instrumento. A igreja tem músicos. A igreja tem artistas. Mas a igreja não tem o Espírito Santo. Hoje eu prego no ministério remanescente. Eu prego talvez para aqueles poucos que ainda existem. E eu venho em nome do Senhor Jesus incentivar a todos a buscarem Deus. Você não está vendo um pateta pregar. Você está vendo um homem que tem posição. Você está vendo um homem que tem letra. Você está vendo um homem que se comunica em 3 idiomas. Você está ouvindo um homem que escreveu 20 livros. Você está ouvindo um homem que quando dá discurso na Câmara dos Deputados, todos param para ouvir, porque o meu português é apurado. Eu sou uma pessoa inteligente, tenho intelecto. Mas você está ouvindo um homem que ainda tem um sim. Você está ouvindo alguém que nasceu no fogo, cresceu no fogo. É isso que me sustenta, é isso que é a minha maior alegria, meu maior segredo. Meu maior segredo não estão nos mais de 1000 livros que eu li. Meu maior segredo é que quando Jesus me toca, eu entro no reteté. Deus, eu consegui classificar. Volte a adorar. Volte a adorar. Volte a adorar. Volte a profetizar. Deus, sopra o teu vento no vale de ossos secos. Junta os ossos. Traz os nervos. Traz a carne e a pele. Sopra espírito de vida. Adore a Deus. Eu estava pregando em Jerusalém, Santiago. Fizemos uma cruzada diante do templo antigo, na escadaria. Foi uma cruzada muito linda. Estava comigo o carioca Cid Moreira. Lembra do Cid Moreira? Da Rede Globo? Estava o Cid, a Cíntia, Nascimento, esposa do Pelé. Tinha bastante gente. E eu preguei com muita graça naquele dia. No dia seguinte nós fomos ao Muro das Lamentações adorar. O Cid foi comigo e andar com o Cid era um problema. O Cid tem quase 200 anos. Então ele anda meio durinho assim, devagarinho. Quando nós colocamos o pá na cabeça e fomos orar, cada um foi para o canto, para achar uma brechinha naquele muro, um Deus que acuda a gente no mundo inteiro. Mas eu sou brasileiro e não desisto nunca. Fui com o meu jeitinho brasileiro, empurrei com o carro, quando eu achei uma fresta e me enfiei. Fiquei na frente do muro. Aí eu cometi um pecado que queria que a igreja me perdoasse. Eu levei um pedido de oração. Mas não era um pedido, era o pedido. Quando você vai para Israel, todo mundo fala, pastor, ora por mim. Eu ia escrevendo. Tinha um rolinho que dava uns 2 metros. Eu enrolei. E o segredo é você colocar o pedido de oração no muro, nas brechinhas do muro. Mas quando eu olhei no muro, não tinha brecha nenhuma vazia, estava tudo cheio. E a gente do mundo inteiro enviando um pedido de oração lá. Aí eu falei, Jesus, eu não cortei o mundo para perder minha bênção. Eu olhei de cá, não tinha ninguém olhando, eu olhei de cá, não tinha ninguém olhando. Eu olhei aqueles buraquinhos que tinha um papel bem amarelinho. Já estava lá há muito tempo. Eu encostei a barriga e enfiei o dedinho lá e disse, escondi debaixo do pé. Enfiei meu pedido de oração lá dentro. Falei, Jesus, me perdoa. A igreja me perdoa, a igreja me perdoa. Aí agora que eu me encostei no muro, eu levantei as 2 mãos para orar. Você já viu uma assembleia para orar? Seminarista? Parece que a gente engoliu um dicionário. Senhor, magnífico e marxista, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Inerrável, inerrante, eterno, Yeshua Hamashia. E foi falando tudo que eu estava subindo. Quando eu estava perto da entrada do átrio, desligaram a minha oração. Eu
Eu estava com as duas mãos assim, dei uma pancada nessa mão, que eu quase me dei um palavrão na oração. Você vê que não era você, porra. Mas deu uma cãibra, que eu puxei a mão para cá na hora e olhei com raiva para ver quem era. Eu tive que ficar quietinho, o cidadão de uns 2,15 metros. Tinha um judeu desse lado aqui, aqueles que tem o cabelo enrolado aqui, com aquela roupa preta e chapéu na cabeça. Eu olhei para ele estava orando assim, ó. E ele deu um murro na minha mão. É assim mesmo. Vou deixar que eu estou crente. Vim para cá e levantei a mão para cá. Senhor, quando eu estava subindo, eu tomei outra pancada nessa mão. E eu puxei para cá e falei, mas é o sangue de Jesus. Eu olhei, tinha outro judeu. Só que esse do lado de cá, ele orava assim. E ele deu uma cabeçada na minha mão. Eu me afastei, escorei no muro. Falei, Jesus, eu tenho que terminar a minha oração. Quando eu estou orando, me empurraram nas costas, que eu bati a cabeça no muro e eu desci da cruz. Quando eu olhei para trás, estava um outro judeu. E esse orava assim. E eu comecei a olhar, cada judeu orava fazendo uma esquisitice. Ó, eu pentecostal achando esquisito o que o cara estava fazendo. Eu chamei o meu tradutor, o Eliakim, o que está acontecendo aqui? Pai, meu povo está orando. Eu falei, o que esse povo está fazendo? Ele disse, respeito, esse é o povo do Senhor. Eu disse, eu respeito, mas me fala. Ele falou, não vou falar, porque o senhor está pagando a minha diária, depois o senhor fica bravo, não vai me pagar. Eu falei, não, pode me contar, eu posso te aprender, eu pago. Aí ele respirou fundo e disse, até que enfim alguém me perguntou. Ele olhou para mim e disse, até quando vocês crentes e cristãos vão achar que sabem orar? Eu falei, o quê? Ele falou, vocês acham que sabem orar, né? Ele falou para mim, vocês oram, só tem 2.000 anos. Nós oramos há 4.000 anos. Pegou aí? Quando nós começamos a orar, os judeus já oravam há 2.000 anos. Temos que respeitar, eles sabem orar mais que nós. Eles oram desde Abraão. Ele disse, deixa eu te ensinar a orar, pastor. Eu disse, é claro que eu deixo. Ele falou assim, o senhor não pode orar só com a boca. O senhor não leu na palavra que Deus não gosta de oração, de repetições, de palavras vãs? Vocês passam 1 hora, 2 horas rezando, orando a mesma coisa, repetindo a mesma ladainha. Eu disse, o que é que eu faço o quê? Ele falou assim, pastor, oração não é monólogo, é diálogo. Não é só o senhor que fala, não. É Deus que fala com o senhor e o senhor fala com ele. Ele disse, olha, vamos aprender a orar com o meu povo. Está vendo aquele ali orando assim? Eu disse, ele está orando, mas está dizendo, Senhor, não é só o meu espírito que ora, o meu braço também ora. Senhor, não é só minha boca que ora, o meu quadril também ora. Senhor, não é só o meu quadril que ora, as minhas pernas também oram. Glória! Aquele judeu entrou na minha mente e disse, você tem que orar com o seu corpo. Você tem que orar com cada célula viva do seu corpo. Você tem que orar com a boca, mas tem que orar com o seu cabelo, com o seu corpo. Por isso você tem que dançar. Por isso você tem que pular. Por isso você tem que levantar a mão e abaixar. Você está dizendo a Deus, não é só o meu homem invisível.